Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente. Quais são os detalhes ali que você precisa ficar atenta, ou você aí que nunca fez na vida, ou está tendo dificuldade para fazer e porventura tem uma doença da tireoide. E aí, você pode fazer o jejum ou não? Eu vou responder essa pergunta aqui nesse vídeo. Mas para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eudes Staralo, responsável técnico pela nossa clínica de tratamento de doenças imunológicas, doenças da tireoide, aqui na cidade de Jundiaí, São Paulo. E será um prazer a nossa equipe lhe atender e oferecer a melhor forma possível. Então vamos lá, pessoal. Essa história do jejum aí, né? Eu comecei a fazer jejum, não deu certo, eu me senti mal, eu passo fome, comecei a ter sintomas, né? E alguns mitos que acabam aparecendo que a gente precisa desmitificar. Dentre eles, né? Separei aqui, desculpem eu ler, mas eu não quero que escape nada para o seu benefício. Então, o jejum não é passar fome, o jejum não é quanto mais tempo de jejum, melhor. E jejum não é tudo ou nada. A gente tem que saber fazê-lo e adaptar ao nosso corpo, porque cada corpo tem uma particularidade, né, pessoal? Então, cada jejum, a gente tem um objetivo, um perfil metabólico, um nível de adaptação para cada pessoa. Cada pessoa é de um jeito, cada corpo é de um jeito. Se você tem, por exemplo, um hipertireoidismo, é de um jeito. Se você tem hipotireoidismo, é de outro jeito. Então, depende ali da pessoa, né? E a gente sabe hoje que tem que ter uma rotina, tem um risco para determinadas pessoas, principalmente aí se você é um diabético que toma medicação para reduzir a glicemia, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Vamos lá, o que mais que eu separei aqui? Quais são os objetivos do jejum, ok? Então, o primeiro que as pessoas procuram é o emagrecimento e gordura abdominal, né? O inicial seria 14-10 ou 16-8, ou seja, 14 de jejum, 10 com alimentação, ou 16 de jejum, 8 com alimentação. A gente chama base, ok? Resistência à insulina e pré-diabetes, ou seja, aquela pessoa que pode estar se tornando diabética. O 16-8 é uma boa opção. Existem algumas variações estratégicas, como eu falei, né? Compulsão, fome emocional, né? O protocolo tem que ser um pouquinho mais suave, né? E a quebra tem que ser feita de maneira correta, com muita proteína e muita fibra, né? E vamos lá, pessoal. Segundo passo do processo, ok? Existem 3 níveis de jejum que você pode fazer. O primeiro nível é o nível iniciante. Ou seja, você nunca fez na vida, está começando a fazer o jejum, então a gente recomenda que seja 12-12 ou 14-10, para quando a pessoa consegue fazer, né? O objetivo é você se adaptar e ter uma constância no jejum. Segundo ponto, nível 2, é um nível intermediário, seria 16-8, 16 horas de jejum, 8 horas, né, de alimentação. As variações poderiam ser de 1 a 2 vezes por semana, já estaria bom. E as pessoas em nível avançado, seria 20 horas em jejum, 4 se alimentando, ou 24 horas de jejum, ou 36 horas de jejum, lógico, selecionando o que é melhor para o seu caso, né? E não é para todos, né? Todo mundo fazer esse tipo de jejum, como eu falei, o avançado. Eu já quero começar no avançado, já para começar a arregaçar. No fim do ano eu comi demais, engordei, agora começo do ano eu quero resolver isso. Pessoal, não dá certo. É um tremendo sofrimento para o seu corpo, ok? E as pessoas encaixar na rotina. Por exemplo, trabalho em turno, treinos, estresse alto, sono ruim. Isso tudo tem aí repercussões nessa história do jejum. A regra: quanto maior estresse e menos sono, mais conservador deve ser o jejum. Anote isso que eu falei. Isso é extremamente importante. Tanto é que eu separei esse roteiro hoje para lhe atender melhor. Se você gosta do meu trabalho, está gostando do meu vídeo, não esqueça de ajudar o canal para a gente poder passar para mais pessoas. Aquele velho eterno like,
o velho e eterno compartilhamento, você ajuda o canal. Ok, pessoal? Me ajuda aí. Vamos lá. Como se preparar para o jejum, né, que a gente vai precisar estar fazendo? Então, a preparação é de 24 a 72 horas antes, né? O preparo ali do terreno para você entrar de sola no jejum e dar certo. Primeiro, reduzir açúcares e os ultraprocessados. Pessoal, o que é ultraprocessados? Aqueles produtos que a indústria faz, né, que estão carregados de açúcar, carregados de carboidratos, sei lá, bolos, biscoitos, tortas, essa coisa toda, né? Diminuir o carboidrato refinado, estamos falando do quê? O açúcar, mas não é para você cortar demais, não é para você cortar totalmente o carboidrato, ok? Reduza um pouco, vai aos poucos, se você não é uma pessoa experiente. Aumentar as proteínas, estamos falando de carnes, peixes, frangos, vegetais, grãos, que tem bastante proteína. Exemplo, lentilha, grão de bico, feijão, ok? As carnes magras, excelente. Aumentar as fibras, então psyllium, né? Vegetais fibrosos que aumentam, né? O nosso poder das fibras, excelente. E jantar mais cedo, né? Então, se você pretende fazer um jejum, antecipe um pouco o seu jantar. Sei lá, 7, 8 horas da noite seria legal você já estar jantando e depois encerrar. Fica mais fácil. Quem prepara o corpo antes sofre menos durante o jejum. Olha que frase brilhante que eu preparei aqui para vocês. Mas vamos seguindo, pessoal. Qual é a explicação para as pessoas que fazem jejum, tá bom? Qual é a pegada ali, né? A pegada é a insulina cai, o rim elimina, né, água e sódio e a perda de volume de eletrólitos vão ocorrer e pode lhe dar tontura, cefaleia e fraqueza. Isso não é um negócio legal. Por isso que a gente fala, pessoal, que a hidratação é a conduta primordial para você encarar um jejum de primeira linha. Se você está desidratado, sem eletrólitos, não dá certo. Então, o que eu te recomendo? Acordou de manhã, água ao acordar, água ao longo do dia, eletrólitos, pode ser um sal integral ou um eletrólito pronto. Não serve aquelas garrafinhas coloridas que você acha ali naquela geladeira de posto de gasolina no supermercado. Aquilo não vale, pessoal. Tá cheio de carboidrato, tá cheio de corante. Então, o sal mineral integral, limpo, puro, sal do Himalaia, o melhor que você puder comprar já serve, ok? E existem misturas de eletrólitos que já vêm equilibradas, né, com potássio, assim por diante, mas é um pozinho, não é aquelas prontas, ok? Fica a dica de hoje. E sempre com prudência. Hipertensos, quem tem quadro de insuficiência renal, né, precisa avaliação do médico para fazer. Não vai fazendo à toa aí, porque realmente pode te causar um prejuízo, ok? E o que a gente pode, né, o que pode acontecer ali durante o jejum, né? É o jejum limpo, o jejum flexível, tá? O jejum limpo, a gente fala que é aquele jejum água, café sem açúcar, chá, eletrólitos sem calorias, sem carboidrato, ou seja, não tem açúcar, né? E o jejum flexível é aquele que você tem o café, né, com canela, por exemplo, que dá uma turbinada se você fica muito cansado. O caldo de ossos, eu particularmente gosto muito. Aqui no meu canal do YouTube, lá atrás, você vai achar uma receita minha fazendo caldo de ossos, muito legal, dá uma olhada aí. E pequenas estratégias, né, pra gente melhorar a adesão. Às vezes você tá muito mal, muito sofrimento, vai lá, pega alguma coisa para dar uma turbinada. Ah, mas eu não posso carboidrato, doutor. O que eu faço se eu estou me sentindo mal, cansada, tal? Vai lá, um pouquinho de mel com limão. Às vezes quebra o galho e, infelizmente, quebra, né, o jejum. Mas, se a pessoa está muito mal, tem que fazer alguma coisa. Evitar os erros, né? Aqui eu vou te apontar 3 erros que realmente atrapalham. Então, iniciar o tratamento, né? Ou seja, desidratado. Esse é o erro que eu vejo boa parte das pessoas fazerem. Então, dor de cabeça, cansaço e tremor, né? Conduta, hidratar, eletrólitos, já falei lá atrás. Quebrar o jejum com carboidrato rápido. Meu, isso é o desastre. Não adiantou nada
você está fazendo jejum se você fez isso, ok? Ferrou, tá? Então, se você terminou o seu jejum e foi lá e comeu um carboidrato de alto poder, sei lá, um pão, um bolo, uma macarronada, um arroz branco em grande quantidade, danou-se, tá? É um pico de insulina, vai piorar a fome e dar o rebote. A correção é lógico, a nossa regra inteligente, quebrar o carboidrato e voltando aos poucos e de maneira controlada. Quanto mais tempo, melhor. É o outro erro que eu falei logo no começo do vídeo. Então, o cortisol, ele sobe demais. Você fica irritado, ansiedade, compulsão alimentar. A correção é fazer a progressão aos poucos e individualizar seu tratamento. Então, a frase de ouro aqui para você. Jejum não é sofrimento. Se está sofrendo, você está fazendo errado. O jejum tem que lhe dar prazer. Treinar, por exemplo, na academia de manhã em jejum. Perfeito! Se você suporta bem, eu considero uma grande estrutura, uma grande estratégia, né? E como quebrar esse jejum de maneira correta, né? Eu vou te dar aqui um conceito-chave, né? Que é quebrar essa parte mais importante do jejum, né? É se você vai ter saciedade, se vai ter compulsão, se vai armazenar gordura ou não, se vai essa energia ou a queda de energia. O primeiro passo, como eu falei, né, a regra de ouro, então, para você aqui, é a água com eletrólito, o caldo de osso, se você tolerar, legal, aguardar de 5 a 10 minutos. Aí, a primeira coisa que você tem que comer, ou seja, o passo 2 após a hidratação, é uma proteína, né, a primeira coisa que vai entrar. Então seria o ovo, o peixe, o frango, a carne vermelha magra, a carne de porco magra, né, um whey protein em alguns casos, iogurte natural se você pode tomar, desnatado ou eventualmente um integral sem açúcar, tá? Você acha hoje facilmente. E a fibra e gordura boa, a salada de legumes, os legumes, o azeite, o abacate, as castanhas, né? Que muita gente fala, tá, pessoal? E depois, por último, seria um pouquinho de carbo, se for o caso de usar. E vem a outra frase memorável que eu vou passar para vocês. Quebra boa começa com proteína, não com carboidrato. Essa é a regra de ouro, pessoal. Se você está pensando em fazer o jejum, essa é a regra de ouro. Se você não fizer isso, não vai dar certo. E vamos lá. O que não fazer, ou seja, o que não pode ser feito se você está fazendo a prática do jejum? Pão, sucos, né? Ah, eu vou tomar um suquinho de laranja. Tá errado. Suco de uva, pior ainda, tá? Doce, nem pensar. Ultraprocessado, já expliquei, tá? O que a indústria faz, né? Tem muito carboidrato, olha lá, teor de carboidrato, tome cuidado. E beliscar qualquer coisa, também tá errado, né? E vou dar um outro exemplo aqui para você. Vamos lá. Eu apresentei 6 opções, tá bom? Opção número 1, simples, ovo mexido, salada e azeite. Opção 2, para quem treina, frango, legume, azeite e fruta depois. Opção 3, para quem tem resistência insulínica, carne, vegetal e uma gordura boa, sem carboidrato. Por exemplo, um abacate, ok? Opção 4, para quem é compulsivo, né? Seria uma proteína com uma fibra vegetal que seria em volume, ou seja, saladas, né? Em grande quantidade, vegetais, para lhe dar saciedade. Opção 5, você é vegetariano. O que você faz? Se você for ovo lacto, seria ovo, queijo, tofu, legume, castanhas, ok? Seria essa opção. E a opção 6 é a quebra rápida que nós falamos, que é whey protein, chia com psyllium, deixado na água, fazer ali uma papinha, né? E 10 minutos depois você faz a refeição regular, ok? Então, fica aí a dica, né? Para você que está querendo fazer um jejum de maneira correta e sem sofrer, porque não é o objetivo. Agora, dica de ouro, se você tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, você tem que tomar cuidado com o jejum. Às vezes a tireoide não suporta um
jejum muito prolongado, ainda mais se você não está controlado aí com a sua tireoide. Se você não tem o TSH entre 0,5 e 2,5, se você tem falta de selênio, de magnésio, de B12, ácido fólico, vitamina D, ferro, ok? Pode ser um grande desastre, porque você não está preparado para usufruir dos benefícios do jejum. Então, não vai dar certo, ok? Então, vá ver com o seu profissional. Nós aqui do grupo, né, que eu sou o responsável técnico, nós temos um grande cuidado em conduzir essas pessoas, pedir exame, adequar a quantidade dos hormônios da tireoide, acertar o teu cortisol, as questões ligadas à falta de vitaminas, nutrientes. A gente aplica esses nutrientes na veia, a gente faz uma série de condutas para te ajudar a ficar bem. Então, essas dicas que eu dei aqui não servem como a substituição do tratamento médico ou do seu nutricionista. Você tem que ter o profissional ao seu lado. Nossa equipe aqui está preparada para lhe atender, estamos à disposição e para ensinar você a fazer direito, ok? Então, se você gostou, me dá um like aí, compartilhe com seus amigos, nós vamos ter o maior prazer em te ajudar. Um abraço a todos, até mais!